Boa noite, galera. Patroa Caxia ali, ó, dando alteração. Vou pegar o fone de ouvido para ficar melhor o áudio, só um pouquinho. Lobo, Andréia, Laila. E aí, Laila, como é que tá o estudo? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Tranquilo? Como assim, Laila? Tem que estar vibrando aí, lendo 20 páginas por minuto. Tá, pessoal, fazer uma introduçãozinha antes de começar a aula, enfim, tá? Eu tenho o meu estilo de estudo, meu jeito, né? Essa aula de hoje é mais para passar para vocês como é que eu estudo, que para mim funciona, às vezes para você não vai funcionar, mas tomara que alguma coisa eu possa ensinar para vocês, vocês possam usufruir, possam ajudar aí nos estudos e conquistar essa brilhante vaga que é maravilhosa. É maravilhoso ser sargento, é maravilhoso entrar no quartel com os macarrões. É maravilhoso receber sindicância, é bom demais. O EDJD aqui de Tangará aqui é o Sargento Ribeiro dos Santos. Ele vai falar assim: Barbosa, você vai ser o próximo a pegar a sindicância. Aí, venha, pode vir. Fiz prova para isso, estou aqui para isso. É bacana. Então, eu escolhi uma matéria que é bem curta, né? É uma ideia que eu tive de fazer essas lives aí com aula online. Apesar do Instagram aí não ser perfeito para isso, o Instagram ele é mais para rede social, então não é uma plataforma de estudos. Mas vamos lá, vamos tentar ver. Então vou mostrar para você do jeito que eu faço, que para mim serviu. E você rápido e direto. Não vou ficar enrolando não. Uma coisa que eu não acho muito interessante de videoaula é o professor pegar um artigo e ficar 10 minutos nele enrolando e ganhando tempo. Eu quero que vocês passem na prova, acertem questões. Acertou a questão, excelente. Vamos ver quem está aí. Fechina, Loures, Felipe, Laurineia, Oscar, Victor, Bravo Mike, Sargento Bravo Mike, Vando, Weasley, Carol, acho que está na hora já, 7h29, né? Pontualidade militar. Se vocês tiverem a portaria em QAP, fica mais fácil para acompanhar, né? 7h30. Fala, Roberto Cariello Tomás. Vai fazer para Sapezal, Roberto? Ou vai fazer para onde? Então tá. Vamos lá, vamos começar. Se vocês tiverem a portaria em QAP, tá? Fica melhor. É que eu vou tentar fazer alguma coisinha aqui no celular só para testar como é que vai ficar a imagem aí. Vocês me dão um feedback. Cuiabá? Ah, bacana. Como é que fica para vocês isso aqui, essa tela? Então, falam aí para mim, por favor. Não quer perder a vaga, né, Hartmann? Passa aí, senão eu volto pro meu rosto aqui e tento falar. Como é que vocês estão a tela aí? Tá ruim? Tá muito ruim? Não dá para enxergar as palavras, né?
Tá ruim. Então tá. Então vamos voltar aqui. Eu vou ler aqui e explicar para vocês. Se vocês estiverem com a portaria de sindicância, né, sublinhem, anotem, ou vejam o vídeo novamente aí depois que vai para o feed. Então vamos lá. Portaria de sindicância número 160, 29 de julho de 2009, tá? Atualizada. Beleza. A primeira parte das portarias, dos decretos, das leis, é chamado de preâmbulo. Preâmbulo é essa parte em negrito que explica o que vai ser essa portaria, para que ela serve. Então tá assim, normatiza a sindicância no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, instrumento do qual a administração pública militar utiliza para apurar atos e fatos irregulares que envolvam policiais e militares, determinando sua autoria e materialidade. Tá, o que eu já faria aqui, nesse ponto? Sublinharia, determinando sua autoria e materialidade. Tá, então meu resumo já começa aqui assim. Primeiro lá, no cabeçalho do caderno, portaria 160, portaria de sindicância. Colocaria lá, asterisco, determinando sua autoria e materialidade, palavra-chave. Continuando a leitura, face ao RDPM, Regulamento Disciplinar Policial Militar, que não vai cair na prova de vocês, de modo que a sindicância permitira à autoridade militar a aplicação de sanções disciplinares ao militar estadual. Outra coisa que eu já faria também, colocaria no meu resumo, abre aspas, aplicação de sanções disciplinares ao militar estadual. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego pedaços das frases, pedaços dos artigos, e coloco para quê? Para quando eu for ler novamente, conseguir lembrar, se não tudo, quase tudo que ele quer dizer. Continuando aí a leitura. Desde que seja obedecido o direito ao contraditório e ampla defesa. Dois princípios básicos da Constituição Federal. Contraditório e ampla defesa. Toda vez que você for acusado de alguma coisa, você tem que ter o direito ao contraditório, que é falar o seguinte, mas por que eu tenho que falar meu argumento e depois me defender? Então você não vai ser punido, né, igual muito antigamente acontecia, punições de escala extra, dobrar o serviço ou uma transferência, como antigamente tinha. Hoje não tem mais, hoje tem que ser tudo no contraditório e ampla defesa. Então, outra coisa que eu sublinharia, contraditório e ampla defesa. Continuando aqui, visando alcançar a celeridade, eficácia e eficiência. Então, qual que é o objetivo da sindicância? Ser célere, ser rápida, ser eficiente e ser eficaz. Aí com fulcro no artigo 5º, combinado com o artigo 37, caput, todos da CF. Beleza, então, o que o preâmbulo quer? Ele já traz em resumo o que vai ter daqui para frente. Então é isso. Esse monte de considerando, o que eu recomendo? Na primeira vez que vocês forem ler as portarias, os decretos, só a primeira vez, leiam os considerandos todos, só a primeira vez. A partir daí da segunda leitura, terceira, só os artigos. Então, o primeiro parágrafo aqui, não vou ler, é muito grande, ele só reforça o preâmbulo, tá bom? O segundo parágrafo, considerando a necessidade de estabelecer e regulamentar o procedimento investigatório, blá blá blá, ele reforça os princípios constitucionais, que é da formalidade, celeridade e legalidade. Isso implica dizer que a sindicância tem que ser formal, tem que ser o quê? Escrita, tem que ser rápida, celeridade, e tem que ser tudo de acordo com a lei. Beleza? Aqui o quarto parágrafo, aqui, o terceiro parágrafo, nada de relevante. O quarto, nada de relevante. O quinto, considerando que entre os objetivos pretendidos com a aplicação da sanção administrativa, encontramos a prevenção específica direcionada ao policial e militar faltoso. Essa palavra faltoso nessa portaria não é o cara que falta serviço, é o cara que falta com o decoro militar, falta com as normas. E a prevenção geral direcionada a todo o público interno, algo que não se consegue sem a imediata punição do acusado, anulando assim a sensação de impunidade quando a punição se verifica de forma imediata.
imediato. Então podem ver que na portaria já fala o seguinte: o objetivo é punir, né? Punir. Por isso que nossa caserna a gente sempre está falando, não, esse aí vai dar bronca, esse aí vai dar cadeia, esse aí vai dar punição. Então até a nossa norma regulamentadora já fala: o objetivo é punição do acusado. Tá? O objetivo é esse. Tá? Então essa primeira parte aqui, da primeira parte da aula aqui, eu recomendo a vocês lerem só uma vez. Só uma. Não é costume da banca colocar essas coisas, mas é bom vocês saberem do que se trata. Lê a primeira vez, acabou morrer a partir da segunda, terceira, quarta, quinta leitura, até quantas vocês conseguirem, só do artigo 1º em diante. Nesse artigo 1º, tá? Ele é a definição. Via de regra, as portarias elas começam com definições. Então, o que é a sindicância? Né? Essa aqui é uma pergunta de concurso. A sindicância é o quê? É um instrumento pelo qual a administração pública militar utiliza para colher elementos de autoria e materialidade de irregularidades praticadas por militares estaduais, visando apurar o cometimento de transgressões disciplinares. Tá? Então, observe o seguinte. Qual que é o objetivo da sindicância? Transgressões disciplinares. É para verificar crimes militares? Não. Transgressões. Tá? Então, o que o FMT pode fazer com vocês? Apurar o cometimento de crimes militares, apurar o cometimento de infrações disciplinares, apurar o cometimento de faltas disciplinares. Ela pode trocar essa palavrinha várias vezes. E qual que está escrito na portaria? Transgressões. É assim que a UFMT vai fazer com vocês, é assim que ela vai trabalhar com vocês. E é assim que vocês vão arrebentar ela. As que se referem nos artigos 12 e 13 do RDPM, que é o decreto tal. Outra coisa, quando o artigo traz referência a outra lei, nesse caso o RDPM, eu aconselho você dar uma olhadinha lá. O artigo 12 e 13, ele fala sobre o que é uma transgressão militar, né, e quais são elas. É bem rapidinho. Então, eu consigo já aqui deslumbrar duas questões. Primeiro, o que é uma sindicância? Que já está a definição. E segundo, qual que ela visa? O que ela visa apurar? Transgressões disciplinares. Duas questões no primeiro parágrafo, só no caput. Que a caput é o parágrafo, o artigo 1º. Aí vem o parágrafo único. A sindicância de caráter demissório observará o prescrito presente na portaria. Então, pense no seguinte, eu já consegui aqui, de relance, criar duas questões num artigo só. Tá? Então você tem que ler e reler esse artigo e pensar, mas mentaliza, no que a UFMT pode me lascar aqui? O que ela pode fazer comigo para fazer eu errar? Palavra-chave, transgressões disciplinares. Então, quem aí comprou o pacote simulado já fez essa questão. Tenho certeza que quem já fez já lembrou desse artigo e vai acertar. Se cair, vai acertar. Andando um pouquinho mais, artigo 2º. A comunicação disciplinar ou qualquer outro documento legal não anônimo, tá? Essa é a palavrinha-chave do artigo 2º, não anônimo, que noticia a prática de irregularidades praticadas por militar estadual, deve ser dirigida à autoridade policial militar competente. Vamos supor aí, chega uma cartinha, que é as cartinhas aí que seus filhos aí fazem para você de escola. Titio comandante, né? Soldado do Rose Creverson foi lá e deu um tapinha na cara dos meninos na rua. Vai chegar essa carta para a autoridade competente. Pode ser o chefe da seção da DJD, o comandante local, quem for competente para isso. Ele vai abrir sindicância? Não tem como. Como é que ele vai abrir sindicância com um papel que, primeiro, não é anônimo? Tem que ter alguém denunciando, porque ele vai servir de testemunha. Tem que ter alguém, pelo menos, ou como testemunha, ou como acusado, como ofendido. Tá? Então, essa pessoa tem que aparecer, não pode ser anônimo. Aí, o parágrafo que eu acho mais importante para essa portaria é esse parágrafo 1º, artigo 2º. Tá? Nesse parágrafo 1º podem ser feitas várias questões. A FMT pode pegar e fazer 4, 5 questões delas, tranquilamente. A comunicação disciplinar deve ser clara, concisa e precisa. 3. Aqui entra uma coisa que
vocês precisam praticar uma coisa chamada mnemônico. É uma técnica de estudo que os cursinhos chamam de macete. Clara, concisa e precisa. CCP. Comunicação disciplinar clara, concisa e precisa. CCP. Então inventa algum macete aí que vocês conseguem resolver. CCP. E na hora que vocês lembrarem de artigo, não pensa lá o CCP. Claro, concisa e precisa. Primeira parte só do parágrafo. Continuando. Contendo dados capazes de identificar pessoas ou coisas envolvidas, local, data, hora, além de caracterizar circunstâncias que o envolverem, bem como alegações do faltoso, quando presente, ao ser interpelado pelo signatário das razões da irregularidade, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Quem nunca aí já sofreu uma sindicância aí por comentários ou opiniões pessoais, né? O cara quer vingar. Então, vocês têm que ler, principalmente essas leis de PM, já com uma malandragem. Que tipo de questão o FMT pode criar aqui? Que tipo de palavra que ela pode trocar aqui? Como é que ela pode me lascar na prova? Como é que ela pode me arrebentar, entendeu? Então, assim que vocês têm que fazer, leitura. O FMT não tem outro jeito. Leitura, Ctrl+C, Ctrl+V, decorou, matou, prova, bota aí o macarrão e vai ser feliz. Continuando. Artigos, parágrafo 2º, dispensa da comunicação. É obrigatório, né, ter sempre que haver uma comunicação do fato para que haja a abertura da sindicância? Aqui no parágrafo 2º a gente vai ver que não. Quando a transgressão disciplinar ocorrer na presença da autoridade competente, for contra esta ou a ela chegar conhecimento por qualquer veículo idôneo de comunicação social, dispensa-se o documento citado no caput. Vamos supor lá que o comandante, né, comandante regional aí do batalhão que seja, está lá vendo o guerreiro fazer uma cagada lá, cagar o pau, que dá motivo de abrir sindicância. O comandante não precisa esperar alguém chegar e falar para ele o que está acontecendo, ele está vendo. Então, de ofício, né, já chama aí o oficial de dia, ou oficial mais moderno, até o próprio sargento aí, vocês aí, futuros sargentos, tomar as medidas preliminares, certo? Essas medidas estão lá no manual de sindicância. Então, artigo 3º do início da sindicância. Tem duas possibilidades. Primeiro, acabei de falar de ofício, né, o comandante acabou de ver acontecer a coisa lá, já manda abrir a sindicância, ou por determinação da autoridade superior, através de portaria ou ordem por escrita. Essa segunda parte é a mais comum. Chega a denúncia, o comandante verifica, passa para o JD, vai criar a portaria, ele assina e começa a sindicância. Aí todos vocês aí vão pegar a sindicância, vão pegar vamos passar arrochado, que é normal, primeira vez, mas depois vai de boa. Então, artigo 3º são as formas. Primeiro, de ofício, e segundo, por ordem escrita do comandante. Tá. O que é um início por ofício? Aí é o artigo 4º. Recebendo a comunicação da irregularidade praticada pelo militar estadual, a autoridade, após análise preliminar, emitirá o despacho motivado decidindo. Tem algumas decisões, não são 2, são 4. Restituir a origem para complementação de dados, se possível, caso não tenha observado o previsto no parágrafo 1º do artigo 2º. Então, supondo que chega a comunicação do fato, né, da transgressão disciplinar. Só que essa transgressão não está CCP, não está clara, nem concisa, nem precisa. Ou não tem local, não tem data, não tem hora. Né? Já chegou denúncia aqui na minha regional, falando que uma guarnição, né, o cara foi lá e falou o nome da guarnição, A, B, C e D, fizeram isso em tal dia e tal hora. Só que 2 deles estavam de férias e os outros 2 nem estavam de serviço. Aí foram puxar no GPS da viatura, nem passou por lá. Então, já é uma sindicância que nem nasceu. Então, se não tiver toda essa base de dados em QAP, nem começa. No caso que foi o artigo 2º. Arquivar nos casos que não for constatada nenhuma irregularidade, nos casos de justificação previsto no artigo 16 do RDPM, devendo este ato ser cientificado o policial militar do estado faltoso e o signatário da comunicação disciplinar.
Supondo aí que o cara cometa uma transgressão disciplinar, mas ele está numa daquelas causas de justificação. O que é isso? Sim, ele cagou o pau, mas foi para um bem maior, ou ele não teve intenção nenhuma, ou ele foi ignorante e tal. Então, se vamos passar a mão na cabeça dele, resolve isso aí. E o terceiro pode determinar a instauração da sindicância, né? Então, se der tudo certo aí, se for claro, conciso, preciso, se tiver todos os elementos de local, data e hora, vai abrir a sindicância. E quarto, né, encaminhar a autoridade competente em se verificando somente indícios de crime de natureza comum ou contravenção penal. Então, se a autoridade delegante perceber que aquela transgressão disciplinar não é uma transgressão, mas assim, um crime comum, né, quem vai fazer uma devida providência é o delegado aí da Civil ou da Polícia Federal, dependendo do crime. Já estamos na metade aqui. Artigo 5º. A portaria de sindicância deverá conter, aqui tem 6 itens. A UFMT, ela gosta muito de fazer o seguinte, ela gosta muito de colocar a coluna 1 e ligar com a coluna 2. A UFMT faz muito isso. Então, esse tipo de questão, ela pode ser que caia. Então, como é que eu faria para memorizar isso? 1, 2 e 3. Identificação, identificação, identificação. 4. Histórico dos fatos. 5. Rol de testemunha. E 6. Anexo. O que eu poderia criar? 3 identificações, história da testemunha e anexo. Mas como assim? Para você lembrar, um macete. 3 identificações. Quem são as identificações? Autoridade delegante, autoridade delegada e o suspeito. 3 identificações e história da testemunha em anexo. Então, histórico dos fatos, rol de testemunha e o anexo. Então, uma maneira de decorar as 6 partes. Observe o seguinte, você não precisa saber exatamente o que está escrito. Se você lembrar desse macete e cair essa questão, pensa, 3 identificações, história, testemunha e anexo. A FMT não vai caprichar e trocar aquela palavrinha ali para dificultar. Só quer saber se você lembrou daquela questão. A FMT tem umas partes que são boas nesse sentido. Se ela pega essa questão, ela não vai te sacanear, ela só quer saber se você lembra. Parágrafo único. Será designado um sindicante oficial, aspirante, subtenente ou sargento mais antigo ou de posto ou graduação superior ao sindicato. O FMT não vai criar problema, não vai inventar assim que terceiro sargento Rose Creverson cagou o pau e o terceiro sargento Júlio, que é mais moderno, pegou a sindicância dele. É verdadeiro ou falso? O FMT nunca vai fazer isso, não vai fazer, vai só copiar e colar e mudar alguma coisa. Então essa aqui seria um parágrafo aí que nem acredito que vai cair. Agora entramos numa situação delicada que são os prazos. Muita gente me procurou no privado falando aí dos prazos. Mas a portaria de 2018 mudou os prazos, é 40 mais 10 e tal. Então, eu acredito que a FMT nem vai cobrar prazo de sindicância. Por quê? Porque tem uma nova norma que alterou. Então, eles, na minha visão, não vão cobrar. Mas, se cobrarem, vocês têm que estar atentos a uma coisa. De acordo com a portaria 160 da sindicância, o prazo é de... Então, o que está falando? Na portaria, essa que a gente está vendo na aula agora. Qual que é o prazo? 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. Tá? Na portaria. Mas na prática, filho, esquece prática. O negócio é que está escrito aqui, que vai aqui na prova que está escrito. Então qual que é o prazo? 20 dias corridos da autuação. A autuação é quando o sindicante recebe ali, né? Então ele recebe, vai ter 2 dias para autuar, de 48 horas, para receber a portaria, recebeu, informa lá o DJD, SJD, informou, autuado. Então, a partir daquele documento que ele vai datar, começa 20 dias corridos. Corridos, não úteis. Sindicância é tudo corrido, não tem nada de útil. As datas, tá? Primeiro, então, o prazo pode ser prorrogado por 10 dias, então 20 mais 10. Segundo, em necessidade devidamente comprovados, a autoridade delegante e competente poderá conceder dilação não superior ao prazo previsto para a prorrogação. Então, se for constatado e comprovado, ele pode dilatar o prazo. Mas isso aí acontece muito em caso de suspeito em outra cidade, para fazer oitiva, não acha a pessoa,
ou quando acha, ele só consegue ser ouvido em tal data, então faz a dilação. Em casos imprescindíveis da suspensão de contagem de prazo, provocados pelo sindicato ou pela administração pública militar, quer seja nos casos de necessidade de juntada de laudo pericial, laudo técnico ou demais provas materiais, a autoridade delegante competente poderá conceder sobrestamento não superior a 30 dias. Sobrestamento. Isso aí acontece muito, principalmente quando o militar ele precisa pedir provas, né, da Politec. A gente sabe que o efetivo deles é muito pouco, é insuficiente, eles estão sobrecarregados. Ou quando tem uma sindicância acontecendo agora lá com o meu colega de serviço, que ele pegou provas da Vivo nas escutas telefônicas. Demoraram 60 dias para chegar. Então sobrestou 2 vezes. E assim é normal, acontece, mas tem que ser justificado. E não é sempre que é autorizado, não. Se o DJD perceber ali que o cara tá macetoso, quer enrolar, ele não dá sobrestamento, não. Das providências do sindicante, né? Então, o sindicante ele vai fazer a sindicância e vai ter que tomar algumas providências. Primeiro, o encarregado da sindicância, logo receba portaria ou determinação para instaurar a sindicância, deverá adotar as seguintes providências. Quais são elas? Fazer a autuação, né, aquele papel inicial dos trabalhos, em até 48 horas após recebimento da portaria. Então, antes de continuar aqui, lembrei de uma coisa que eu fazia quando eu estudava. Eu tinha um arquivo no Word e nesse arquivo eu só colocava prazo. Tudo que tinha número de prazos colocava lá. Portaria, na época não tinha portaria de sindicância. Manual de sindicância, prazos, 30 dias, 48 horas e assim por diante. Eu fazia em todos. Aí tá, voltando aqui no artigo 6º, procedimentos do encarregado da sindicância é, primeiro, fazer autuação em até 48 horas após o recebimento da portaria. Segundo, ouvir o ofendido, sindicato, testemunhas e outras pessoas que possam esclarecer os fatos. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que tomar um detalhe. Nesse artigo ele não dá ordem. Se você quiser ouvir o ofendido primeiro, o sindicado, no caso o sindicado primeiro, né, o cara que está sendo alvo aí, o faltoso, você pode, mas não é bizu não. Por quê? O cara, teoricamente, né, porque você ainda não sabe, teoricamente ele cagou o pau. Você vai lá, ô fulano, você cagou o pau aí, o que você tem que falar? Não fiz nada não, sargento. Isso aí, inventaram essa história aí, não tô sabendo de nada não. Normalmente ele vai negar. Claro que vai, tem que negar mesmo. Beleza. Aí você vai ouvir o ofendido, vai ouvir testemunha, vai ouvir todo mundo para colher informação para de novo ouvir o sindicato. Tá? Então, aqui na prova, se fala assim, que você pode ouvir o sindicato primeiro, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, você pode. Tá? Mas na prática é horrível fazer isso, mas você pode. Continuando, então, essa aqui eu marcaria essa inciso 2 do artigo 6º, para ler várias vezes. Inciso 3º. Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas, se for necessário. Né? O inciso 4º. Fazer a careação, se for necessário também. 5º. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito e outros exames e perícias, tá? Se for necessário. 6º. Determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída, danificada ou da qual houve indébita apropriação. Então, sumiu algum objeto, o militar foi lá, cautelou 50 munições e devolveu 40, cadê as outras 10? Então tem que fazer identificação, né? Fazer avaliação, fazer todo esse procedimento. Ah, mas como é que faz isso na prática, pessoal? Esquece prática. Leia, Ctrl+C, Ctrl+V, decore e passe na prova. O importante é passar na prova. Proceder buscas e apreensões em dependências dos quartéis, né? Identificando indícios de cometimento de transgressão, citar o acusado e oportunizar o direito ao contraditório em ampla defesa. Então essa citação, né, o 8, grifem também, de suma importância, decorar esse trecho aqui. Então os mais importantes são o 2 e o 8 do artigo 6º, por enquanto. E analisar os fatos apurados, fazer esse relatório, remeter os autos da sindicância à autoridade delegante ou competente para solucioná-la por ofício ou parte. Uma observação muito importante nessa 10, que muitos confundem, o sindicante ele não dá pena. Ele reúne todas as informações e no relatório fala o seguinte: senhor coronel, senhor chefe do JD, que seja, senhor comandante regional, pelo que eu constatei aqui, pelo que a testemunha A, pelo que o
ofendido falou, pelas provas que eu recolhi, pela gravação, pela filmagem, pelo áudio, realmente o militar aí cagou o pau aí, fez a bronca. Né? Então, o senhor aí, ó, faz o que quiser com ele, mas eu, pelas informações que eu recolhi, ele merece uma punição. Ou, no caso, que acontece na maioria das vezes, todas as provas coletadas não fazem jus a uma punição, salvo o maior juiz, ou seja, o senhor decide se vai punir ou não. E terminando aqui, em constatando o envolvimento oficial PM, ou graduado PM mais antigo, que o sindicante deverá encerrar atividades, confeccionar relatório dos trabalhos até então desenvolvidos. Você está fazendo a sindicância. De repente, aí na sindicância percebe-se que tem alguém mais antigo que você com a bronca. Você recolhe aí, faz um relatório preliminar e manda para a seção de Justiça e Disciplina para chamar outro para continuar com a sindicância. Tá, vamos dar uma acelerada aqui. Artigo 7º, citação. O que é a citação? Basicamente, vocês vão ler esse artigo e perceber que a parte mais importante é o inciso 1. Artigo 7º, inciso 1. O que é? É o documento formal que tem por finalidade dar ciência ao militar estadual que está sendo acusado em processo administrativo disciplinar de ter praticado transgressão disciplinar capturado no RDPM, devendo constar aí as coisas obrigatórias que vocês vão ler aí futuramente. Então aqui também cabe um macete, né, CIRT, né, CIRT, ou qualquer coisa que vocês podem inventar. Então nesse artigo, principalmente, é o que é a citação. Está ali no inciso 1º. No artigo 8º, apresentação de defesa, mais um prazo aí, né? O cara vai receber as alegações finais e ele tem 5 dias corridos para responder. Ele pode responder ou pode contratar um advogado para fazer a resposta. Então, mais um prazo, 5 dias para a defesa. O militar estadual que não tiver interesse em se defender deverá expor por escrito a sua intenção. Então, se o cara aí não quer nem fazer sua defesa, tem que fazer um documento falando que não vai ter. Artigo 9º. Nos casos de revelia, necessidade de nomeação de defensor dativo e defensor dativo ad hoc, incidente de saúde e demais casos, serão observados os dispositivos legais regulamentares previstos para este caso. Já aconteceu comigo, tá andando num quartel, chega um tenente-coronel, me chama, vem cá, chegou aqui, foi, senta aí que o sindicato aí deu revelia, não quis vir não, você vai defender ele. Aí, beleza, fiz lá o que eu pude. Julgamento e solução, já está nos finalmente aqui. A autoridade delegante ou competente para decidir fará a solução da sindicância, publicando em boletim e determinando. Então, a autoridade delegante, não o sindicante. Cuidem disso. Ele pode fazer o que com a sindicância? Arquivar, né, se não tem irregularidade, arquiva. Ele pode punir, se teve transgressão disciplinar. Ele pode pegar essa sindicância e mandar para o delegado ou para algum outro lugar, acreditando que possa ter cometido um outro tipo de crime ou medidas administrativas. Ele pode fazer, essa sindicância ela pode virar até um inquérito, dependendo da situação, né? Ou a partir da sindicância fazer um inquérito. Lembrando que sargento não faz inquérito, não é encarregado de inquérito. Mesmo que aquele papel, que a sindicância tenha tudo que o inquérito precisa, ele tem que ser reformulado por um oficial para depois virar inquérito. Tá? E, se chegar a esse ponto, encaminhar a 11ª Vara de Justiça Militar da capital, através da corregedoria. Artigo 11. Da solução e julgamento. O acusado será formalmente comunicado à solução para adotar as medidas legais ou regulamentares cabíveis, obedecendo o trâmite e os prazos, recursos previstos. Então, antes de tomar a cadeia definitiva, ele vai poder receber a comunicação e ainda fazer um recurso cabível. Os casos omissos deverão ser sanados de forma subsidiária através da legislação ou regulamentação específica. Tá? Beleza, então, meia hora, né, o prazo máximo que eu queria aí para explicar para vocês dessa sindicância. E como é que vocês vão decorar? Como é que vocês vão aprender? Como é que vocês vão massificar isso? Aí eu queria mostrar para vocês os exercícios, mas acho que vou tentar virar aqui de novo. Vocês me avisam se vai estar bom. Se estiver ruim, eu vou ler para vocês. Só um pouquinho. Pergunta aí se está legível. Se não tiver, me avisem que eu vou dar uma soletrada aqui. Conseguem ler o que está escrito?
Sim, sim. Opa, maravilha. Então vamos lá. Essa questão aqui são uma das questões aí do simulado que eu elaborei, estão lá à disposição aí para quem já comprou. De acordo com a portaria 160, blá blá blá, a comunicação disciplinar ou qualquer outro documento legal não anônimo que noticie a prática de irregularidades praticadas por militar estadual deve ser dirigida à autoridade policial militar competente. Até aqui, observe que eu só copiei e colei da lei. Só fiz copiar e colar. A UFMT faz isso? Sim, sempre. Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta. Então vocês vão pegar a caneta, né? Vou pegar uma caneta aqui com uma cor bem sugestiva. Ele que é incorreta. Então vamos ver qual que é a incorreta. A comunicação disciplinar deve ser clara, concisa e precisa. CCP, lembra agora que eu falei para vocês? Às vezes você não precisa nem lembrar do que significa o CCP, mas lembrou que eram essas três letras, CCP. Então essa aqui é verdadeira. A comunicação disciplinar deve conter os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas. Então também está no trecho da portaria. Verdadeira. A comunicação disciplinar deve conter as alegações do faltoso. Então o faltoso lá, o transgressor disciplinar, ele tem que comunicar o que está acontecendo, né? Tem que ter as alegações dele? Sim, tem que ter. Então, por último, vamos ver por que a última está incorreta. A comunicação disciplinar deve conter comentários e opiniões pessoais, né, do comunicante e do faltoso. Então, quando você for aí você for o sindicante, você vai falar, não, eu não gosto desse cara aí não, porque ele é chato. Não, esse cara aí tem que ser punido porque ele é muito chato. Ele é serra-foca dobrado. Então, essa aqui é a incorreta. Outro bizu para vocês, o FMT, ele gosta muito de incorreta. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês o porquê. Vocês vão lá responder 80 questões no dia, vão estar cansados. Vocês estão bitolados, vocês vão esquecer a palavrinha incorreta e vão procurar a correta. Via de regra vai ser a letra A. E vocês vão marcar lá, depois vocês vão perceber no gabinete de vocês está cheio de A. Tá? O FMT faz isso sempre. Mais uma questão aqui, só para a gente finalizar. Acho que está tudo aí. Assinale a alternativa que não traz uma situação em que se dispensa a comunicação disciplinar ou qualquer outro meio legal não anônimo que noticie a autoridade policial militar competente a prática de irregularidades praticadas por militar estadual. Tá. Quando que não precisa comunicar? Quando que não precisa? Quando a transgressão disciplinar ocorrer na presença de um subordinado, né? Então, o sargento lá está cagando pau na frente de um cabo. O cabo não precisa fazer nada, o cabo já está de boa ali, ele já vai abrir os procedimentos cabíveis. Isso que está falando letra A. Letra B. Quando a transgressão disciplinar ocorrer na presença da autoridade competente. Letra C. Quando a transgressão disciplinar for contra a autoridade competente. E letra D. Quando a transgressão disciplinar chegar ao conhecimento da autoridade competente por qualquer veículo idôneo. Então, olhando a pergunta aqui, qual dessas que não é verdadeira? Né? A única que não é verdadeira é essa. Se um subordinado vê uma falta e ele não comunicar, ele também está errado, tem que comunicar. Se acontecer na presença do comandante, ele abre de ofício. Se for contra o próprio comandante, né, ele vai abrir de ofício, claro. E ele tem que ser comunicado e vai lá abrir a portaria. Senhores, essa foi a aula de hoje. Espero que eu possa aí ter contribuído com alguma coisa aí para os senhores. Que eu possa ter ajudado aí nessa caminhada. Essa caminhada de colar os 3 macarrões. E tem uma coisa que eu li hoje, que eu pensei em falar para vocês aqui, né, que eu li que eu gostei e eu vou compartilhar. Uma coisa que eu estou sentindo aí com esse projeto aí de simulado. O maior sentido da vida é dar sentido às outras vidas.
Quando você percebe que está sendo instrumento de crescimento na vida de alguém, esse é o real complemento da felicidade. Pô, é muito bom receber um áudio, um zap do cara falando, ó, comecei a estudar aí por causa do senhor, eu tô pegando firme aqui, tô estudando várias horas e eu tô vendo que tá tendo resultado. Pô, maravilha. Claro que o QSJ ajuda eu também, né? Mas poder ajudar os senhores aí a superarem seus desafios, botar os macarrões no bolso, no braço é bom demais. Pretendo fazer mais aulas, tá? Só que aí que tá, como o tempo é meio escasso, aí assim que eu conseguir um tempo aí, principalmente às noites, né, eu vou tentar fazer as aulas aí entre 7h30 e 8 horas da noite. Sobre essa aula aí, alguma dúvida, alguma sugestão, uma crítica, elogio, feedback eu aceito de boa. Quem quiser falar assim, para melhorar alguma coisa, pode falar. Se eu fui rápido, se eu fui devagar. Eu tentei ser o mais objetivo possível. 30 minutos é o máximo aí que eu recomendo a vocês estudarem. Carielo. Então, né, 30 minutos é o tempo máximo, que a partir daí já começa a ficar mais cansado, já fica mais ralado. Se você vê aí que 30 minutos não consegue ver o conteúdo inteiro, pausa e continua na próxima aula. Os prazos eu perdi no início. Vamos abrir aqui então. Quais tem? Acredito que o Marco está falando daqueles 20 dias mais 10. Então, Michael, aqui na portaria fala 20 mais 10, tá? Se na prova tá portaria, então você escreve 20 mais 10. Porque tem a portaria nova de 2018 que não está no concurso, fala que é 40 mais 10, tá bom? Então depende do comando da questão. Eu acho que a FMT nem vai colocar, para evitar recurso. A FMT não gosta de recurso não, ela gosta de fazer o trem bem redondo para evitar qualquer confusão. Mas prazo é o que está escrito aqui no manual e na portaria. O que, Matos? Completando todas as matérias, o que seria isso? Não sei se vocês sabem, né? Eu tenho um delay de 10 segundos. Tá? Por exemplo, acabei de ler o Matos. Ele escreveu isso há 10 segundos. Aí eu falo para ele. Tem 10 segundos para ele ouvir o que eu falei. Então, esse tete a tete aqui com vocês ele é meio demorado. (20 mais 10 estão de acordo com o que está no edital? Sim, Tomás. 20 mais 10. Mas se bem que eu acho que nem vai cair isso. O FMT nem vai colocar. Deve ser uma aula com todas as matérias. Então, Michael, as matérias que eu sou assim, eu sou até meio apto, né? Eu não vou dar aula de português para vocês, nem de gestão. Né? Eu não sou formado em administração nem em língua portuguesa. Correto, mais. Todas as matérias. Traz questões para resolução, senhor. Opa, beleza, Márcia. Pode deixar que eu vou pensar em alguma coisa assim. Daí, questões eu prefiro fazer já gravado do celular. Gravado a resolução fica muito melhor. Aí eu vou pegar algumas questões de simulado e explicar para vocês. Mais alguma coisa aí, pessoal? Amanhã eu vou fazer uma enquete. Eu vou botar lá 4 assuntos de leis militares. Aí, Tati, então, 4 assuntos de leis militares. E vocês escolhem aí qual que vai ser o próximo. Matos, tem o simulado de Natal. Né? Eu fiz na época do Natal e por coincidência aí do destino, são 80 questões, 20 questões de cada grupo e eu coloquei pesos diferentes. O primeiro mais valendo menos pontos e o último valendo mais pontos. Fala, Dias. Chegou cedo? Boa noite, Henrique. Ok, ô senhora, está valendo, era o manual de sindicância? Era a portaria de sindicância, Pedro. Portaria de sindicância. Eu peguei um conteúdo mais curto hoje aí para explicar para vocês o tipo de estudo.
Valeu, Gabi. Boa noite. Que isso, eu que agradeço aí pela audiência. Espero que todos vocês aí se tornem sargentos esse ano ainda. Então fica assim, pessoal. Vou me repousar, descansar. Quem aí for continuar a estudar, beleza. Quem aí tem o pacote aí de simulados, faça aí uma aula de sindicância hoje. Né? Aproveita aí e faça uma tentativa. Tá? Bons estudos para vocês aí, futuros sargentos. Até mais.